Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você que está aí nos acompanhando, nesse canal abençoado. E eu quero que você leia juntamente comigo o livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 44, Atos 2, livro dos Atos dos Apóstolos. Você que não sabe, Livro de Atos são os Atos dos Apóstolos. Toda a trajetória dos apóstolos está escrita aqui no livro de Atos. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. A palavra diz assim: E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele é maravilhoso, porque ele fala, sobre a firmeza daqueles irmãos, a continuidade do que os apóstolos tinham ensinado. Eles continuaram cumprindo. Aqui no verso 42 diz que todos, não era só um, nem dois, nem três, não. Eram todos, continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Tudo aquilo que Paulo ensinava, tudo aquilo que Pedro ensinava, os irmãos ali, eles continuavam firmes. Eles não desviavam aqueles ensinamentos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aqueles ensinos dos apóstolos eram do próprio Deus. O apóstolo Paulo, entre todos aqueles, entre todos os apóstolos, foi o único que recebeu toda a orientação, todas as cartas de Paulo, todas as orientações, ele recebeu do próprio Jesus. Paulo foi arrebatado em espírito. E o próprio Jesus mostrou para ele tudo o que ele tinha que passar, tudo o que ele precisava falar. Ele recebeu diretamente, que privilégio! Ele recebeu diretamente de Jesus sem ter conhecido Jesus. Porque de todos os apóstolos, o único que não conheceu Jesus foi Paulo. Paulo, quando veio se render a Cristo, Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha sido arrebatado, tinha sido assunto aos céus. Então, Paulo recebeu essas instruções e passou para os discípulos. E a palavra do Senhor diz que todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão. Eles não tinham essa comunhão somente quando se encontravam, não. Eles tinham comunhão sempre. E quando eu falo de ter comunhão com alguém, amados, não quer dizer que você tem que viver todos os dias na casa dos irmãos. Eu tenho que viver na casa da irmã Maria. Mas o irmão fulano tem que viver na minha casa. Não, não é isso. É também um momento onde as pessoas se reúnem. Mas comunhão, ela vai além das paredes. Ela vai além do local onde a gente se reúne. Eles também continuavam firmes no partir do pão e nas orações. Eles tinham prazer de se reunir. E quando fala do partir do pão, não está falando aqui de ceia não, viu? Quando fala que eles continuavam firmes no partir do pão, é que ali ninguém passava necessidade de alimento. Porque aqueles que tinham mais, distribuíam para aqueles que não tinham. Para aqueles que não tinham nada, ou para aqueles que tinham pouco. Contanto que ninguém passava necessidade. E eles continuavam firmes também na oração. Em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Queridos, isso aqui é um exemplo tremendo para nós hoje. Só que nós não podemos ser hipócritas e dizer que a igreja de Cristo na terra hoje faz isso. Faz não. Não faz. Sabe por quê? Primeiro, quando ele diz aqui que todos estavam ali unidos no partir do pão, nas orações, na comunhão, queridos, nós não podemos ser hipócritas e nem mentirosos aqui
para falar que a igreja de Cristo, estou falando aqui no modo geral, a igreja geral, na toda a face da terra, que todos vivem isso aqui, que todos se preocupam se o irmão está passando fome. Não, nem todos se preocupam. Alguns se preocupam. Você se preocupou hoje quando você tomou o seu café da manhã? Será que você lembrou de algum irmão que está desempregado e que de repente até hoje não tinha o café para dar para os seus filhos? Você se preocupou que nesse período frio aqui, pelo menos aqui no Centro-Oeste, nós estamos passando por um período muito frio. Será que você lembrou de alguém que não tem agasalho? Isso era a vida dos irmãos aqui. Os irmãos viviam dessa maneira. Ninguém passava frio, ninguém passava fome, ninguém morava na rua. Porque quem tinha propriedades vendiam e dava, dividia o dinheiro com aqueles que não tinham. Então, ninguém passava necessidade de dizer assim, eu não tenho onde morar. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Juntos e unidos são duas coisas totalmente diferentes. Porque às vezes você pode falar assim, irmão, mas eu sempre estou junto com os meus irmãos. Os meus irmãos em Cristo. Mas será que esse povo que sempre está junto está unido? Se juntar em algum lugar é uma coisa, agora viver unido é outra. Às vezes pessoas são unidas umas com as outras e nem vivem juntas. Mas tem uma união. Existe uma unidade também entre elas. Então, queridos, o que eu quero trazer para você nesse momento, através dessa palavra, vamos pelo menos nos esforçar a viver isso aqui que os apóstolos ensinaram e que os cristãos viviam, que os discípulos de Cristo viviam. União, comunhão, respeito. Respeito. E acima de tudo, partir o pão e continuar firmes no ensino dos apóstolos. Muitas igrejas têm o título aí, Igreja Apostólica tal. Quantas vezes você já passou na rua e viu escrito isso? Igreja Apostólica. Quando alguém coloca o nome de uma igreja, Igreja Apostólica, isso quer dizer que essa igreja ela vive segundo os ensinos dos apóstolos. Agora eu te pergunto, será que todas que têm o nome Igreja Apostólica têm vivido os ensinos dos apóstolos? Vamos fazer um autoexame. Vamos olhar para dentro de nós e vamos realmente tirar as nossas conclusões. Será que eu tenho vivido como esse povo aqui vivia? Porque isso aqui é que é a igreja de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, querido Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra aqui em Atos dos Apóstolos, Senhor. Pai, essa foi a igreja constituída por Jesus Cristo. Não paredes, não um templo, mas uma igreja que se reunia nas suas casas. A palavra do Senhor diz que eles se reuniam nas casas e ali eles partiam o pão, eles dividiam a comida, eles dividiam o alimento. Eles vendiam as propriedades e pegavam o dinheiro e dividiam com aqueles que não tinham, Senhor. Pai, que nós, nesse século agora, Igreja de Cristo na face da terra, que nós venhamos aprender. Não somente aprender, porque nós temos aprendido com a Tua palavra, mas nós não temos colocado em prática. Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa que ora comigo agora e que nesse momento reconhece que não tem agido como um verdadeiro filho de Deus, que não tem se preocupado com o alimento, com a veste ou com a moradia de alguém. Mas eu te peço em nome de Jesus, faz arder nos nossos corações um desejo enorme que venha nos incomodar mesmo, Pai, enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não dividirmos aquilo que nós temos com aqueles que não têm. Que haja unidade, que haja união, que haja comunhão no meio do Teu povo, porque só assim, Pai, nós poderemos ganhar vidas para Ti, dando o exemplo de amor. Muito obrigado, Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem que você acabou de ouvir, que eu tenho certeza que essa mensagem falou no teu coração. E faça o que os discípulos aqui faziam. Cumpra
o que Deus determinou para você cumprir, que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.